A minha expectativa é tentar passar para vocês a ideia de que quando vocês estiverem à frente de uma sala de aula, de um curso, vocês tenham claro que num processo de aprendizagem você nunca sabe o que tu ensina, apenas aquilo que tu aprende. Então, quando você entra na sala de aula com essa clareza, que você só sabe aquilo que tu o outro entra mais consciente das dificuldades do que a gente chama a aprendizagem. Por que eu digo isso? Porque, para mim, a aprendizagem é o grande rio da humanização. É o grande rio Amazonas, é o grande rio do Vale, é o grande rio. Já que lá na fonte, na origem, eu sou um hidrólogo. Na verdade, assim como um pedreiro vê o mundo todo como prego e martelo, eu, como hidrólogo, vejo muitos rios. Né? Muita água, muito rio, a vida é um pouco por aí. Eu uso o exemplo do rio e ela às vezes se ajusta. Então o humano é feito por vários rios. Como um deles, para mim é assim, crucial, é o da aprendizagem. Se nós não aprendemos, nós ficamos bárbaros. Porque é diferente de tu afirmar que nós nascemos bárbaros. Entende? É diferente. Hoje a lógica transdisciplinar já nos permite ter, claro, essa distinção. Tu nasces semi-bárbaro ou semi-civilizado. Tu nasces potencialmente bárbaro ou potencialmente civilizado. Você não nasce bárbaro. Você não nasce violento. Você se torna violento. Você não nasce pacífico. Você se torna pacífico. Certo? Então, dizer que a aprendizagem é um rio fundamental para nós, não estou dizendo com isso que você nasceu bárbaro. Não. Você nasce humano. E o humano será o que ele aprender. Ok, Maria? Por meio do conceito, das práticas, das emoções. Né? Ok. Então, para mostrar essa questão crucial aí da aprendizagem. Mas tem pessoas que tendem a ser mais ou menos alguma coisa, um bárbaro. Igual dois irmãos que fizeram educação, pode ser mal, então. Os dois também. Bom, então, com essa expectativa que vocês entrem na sala de aula, tendo essa distinção bem clara na sua intenção de conduzir um grupo, é que eu escrevi essa sugestão, para mostrar para vocês o que eu aprendi, tá certo? E então eu estou compartilhando com vocês. O que cada um de vocês vai aprender, por isso aí depende de vocês, certo? Então tá. Então, o item 1, eu vou pedir para o Luiz aprender. Ler. Ler. Parágrafo 1. Introdução. Tópicos 1 e 2. Sobre a urgência da transdisciplinaridade. Tá, só um pouquinho. Então, tópico 1 e 2 é porque eu peguei o livro, eu pergunto, todos têm o livro?
ler lá que a gente viu? Esse manifesto português. Ok. Então, deixa eu ver. Você fez assim? Botou o número? Acho que já está. Já tá? Ficou na tela. Tá bom, ok. Mas é aquela coisa, você tem que dominar o livro. Você está trabalhando de trás para frente, lá para você, né? Vim para a sala. Esse livro ele escreveu na forma de um manifesto e o cara decidiu que não ia botar número não são capítulos. Tá bom. Mas nós vamos fazer assim para Eu vi os números aqui. então é assim. Ou seja, tu pega o livro e a partir desse momento o livro é teu. Tá, foi o cara que escreveu, mas o livro é teu. Aí você mexe, Adapta, né? Ou seja, para que ele seja mais. Então, tudo formas de deixar ele mais comunicativo, mais útil, certo? Porque eu acho que a coisa mais linda que um autor pode imaginar na vida é que o livro dele seja útil, né, cara? Não que está gasto para a vida, né? Isso é muito bom. Ok, então o tópico 2, por favor. Sobre a urgência da transdisciplinaridade. Nestes dois tópicos iniciais, Basarab Nicolescu aponta os compromissos com que a transdisciplinaridade é apresentada: pessoal, reflexivo, intimista, transcendental, coletivo, humanista e humanitária, futurista e urgente. A transdisciplinaridade é um campo do conhecimento e experiência humana que acontece no corpo e no espírito de cada pessoa, de forma cognitiva, histórica, social e verdadeira. Essa experiência ocorre como uma transcendência, uma clareza, uma futuridade, uma determinação, uma afirmação de dedicação permanente, cuidadosa e urgente à evolução da humanidade na construção de um mundo melhor, mais pacífico, mais justo e mais belo para todos. Bom, então aqui eu estou convidando vocês a lerem esses dois tópicos, o 1 e o 2. Por quê? Por essa sutileza, para que como você usa, como nós usamos muito a ideia do rio, outra coisa que a gente usa também muito é as montanhas, o divisor de água. Todo rio, que tu vê, pode ser pequenininho, pode ser grande, ele tem dele um divisor de água. Uma linha que une os pontos de maior altitude, que decide se a gotinha vem para ele ou não. Tá certo? Isso é muito legal. Na natureza, se tem uma coisa que sabe o seu caminho, são as gotas de água. Quando tu tem uma poça, é porque o homem meteu a mão e desandou, botou as gotas na perdição, sabe? Então, a ideia de que a transdisciplinaridade vem com um divisor de águas. É isso que esses dois parágrafos nos dão. E esse divisor de águas é a sua utilidade, é a sua urgência. Legal isso, né? Então, quem se aproxima da transdisciplinaridade precisa compreender que ela é um recurso de inteligência, de emoção, para tratar coisas urgentes. Ok? Dá uma ideia de uma coisa urgente. Coisa urgente? É. Samuel, dá uma ideia de uma coisa urgente. Fome. Podemos falar do aquecimento e tal. Global. Mary, dá uma ideia de uma coisa urgente. Educação. Aonde? Porque a mudança global, a mudança climática a gente já definiu, que é no planeta. Agora, a educação aonde? É urgente a educação aonde? Tá vendo? Já empacou. Não, é no mundo assim, né? Entende? Lúcio, dá uma ideia tua de uma coisa urgente. Tá vendo como empaca? É difícil, né?
Ah, pois é, tem tantas coisas, por onde começar? Eu não estou pedindo um grau de importância, estou pedindo que tu dê um exemplo de uma coisa urgente. Água limpa. Saúde, a guerra na Palestina, a reconstrução do Haiti, o sofrimento do povo no Haiti, isso é urgente, é urgente. Porra. Entendeu? A violência, nossos jovens morrendo, a quantidade de gente que mora no trânsito, a quantidade de motoqueiros que morrem todos os dias, isso são coisas urgentes. O descaso dos índios é uma coisa urgente, falta de saneamento. E aí tu começa a fazer uma lista de coisas urgentes. Quando tu abre o teu coração, tu vai ver que está cheio de coisas urgentes. Entendeu? A insegurança no campus, meu Deus, são coisas urgentes. Urgente, ou seja, o que é urgente, Lúcio? É aquilo que não foi feito no seu devido tempo. Certo? Então está ali pululando, é um pulso, é uma urgência, então é uma coisa que está. Para ontem. Não, é para séculos, não foram feitas, as coisas não são só de ontem. Esse ontem é muito largo. Por isso é que fica ali, urgindo. Tá certo? Então a transdisciplinaridade, Luiz, é para isso. É muito poderoso. É para isso. Tu não vai resolver as urgências com as disciplinaridades, claro. Porque se resolvesse já não teria jeito. Entendeu? É simples assim, né? Tu é economista? Tu está te formando em economia, né? É claro que a economia não vai resolver o problema da economia no mundo, é claro isso, óbvio, né? Tu está resolvendo, tu está estudando a economia. É claro que a economia não vai resolver os problemas da fome ou da. Entendeu? Vocês acham que eu estou pegando muito forte? Você está estudando engenharia sanitária? Sim. Você acha que tu vai resolver os problemas do saneamento? Ele acha, cara. Eu acho que vou fazer minha parte, né? Fazer uma cooperativa de engenharia dos bens comuns. Transdisciplinar. Ah, para você, né? Ou seja, então essa é a ideia da transdisciplinaridade. Bom, o segundo divisor de águas aqui é a ideia de que a transdisciplinaridade ela não é uma teoria, não é só teoria, não é uma é um campo. O campo é um conceito de Einstein, né? É um campo físico, ou seja, a ideia de que Einstein nos deu essa ideia de campo, ou seja, quando uma bolinha se movimenta, ela cria um campo de atrações, então muda as coordenadas do tempo, a ideia de campo, uma ideia muito bem próxima. Sim, realmente, a ideia de campo é a ideia de um espaço-tempo, sabe? Que é definido pela velocidade das coisas. Coloca uma câmera de cada lado, porque não tô. Então aí tu tem essa ideia de campo. Dá para pôr mais de longe? Daí você controla. Bom, a transdisciplinaridade é um campo de conhecimento e experiência. Então aqui tem outra distinção fundamental. A ideia de que o conhecimento não vai nos salvar por si só. Pelo contrário, o conhecimento pode acabar nos aprisionando e criando-nos excluídos do conhecimento. Um médico, por exemplo, um profissional especialista, ele olha para os outros. Como é que tu acha? Ele olha para os outros e se é excluído. Entendeu? Porque quem entende de medicina sou eu. Quem entende de engenharia sou eu. Agora vocês não entendem que vocês querem se meter nisso. No máximo eu posso fazer um esforço. Olha, eu tenho um problema no coração assim assado. Ah, tá. Até hoje eu digo para vocês, eu não entendi o que eu tive. Mas pode colocar assim. Daí não dá para escutar. Até hoje. Pode Porque deixar é difícil, né? A gente se compreender a linguagem específica. Já resolveram aí?
Então, a ideia da distinção entre conhecimento e experiência. Então, a experiência a transdisciplinaridade faz essa ponte, faz essa ligação entre aquilo que eu sei e aquilo que eu sei, aquilo que eu fiz, sabe? Aquilo que eu vivi. Isso é um marco para a transdisciplinaridade. Ok, então. Professor, posso perguntar? Claro, ótimo. Experiência humana, em que sentido, assim? Campo de experiência humana? É todas as nossas atividades? Claro, você assistiu o 7x1? 7x1? Nossa, eu lembro. 7x1. Não é meio estranho isso, não. É um programa de... Um programa de comédia. Classifica. Humilhação, olha ali, ó. Comédia, humilhação. Aquele era um jogo. Cada um tem uma experiência com 7x1. Então, quando eu digo experiência, é quando você trabalha um tempo para fazer as coisas e isso resulta numa memória emocional e cognitiva dentro da sua célula, dentro dos teus DNAs. Quer dizer, nós, naquela quarta-feira, a gente ficou memorizado por comédia, por indignação, enfim, isso a gente viveu, nós vivemos. Quem viveu? Certo? Professor, deixa eu perguntar, ele vai justificar a urgência dela por esses compromissos que a transdisciplinaridade tem, de ser reflexiva, transcendental? Sim, porque ela é, antes de tudo, um fenômeno pessoal, intimista. É você que se assume. A transdisciplinaridade não é uma coisa institucional. Ela não é uma responsabilidade institucional. Claro, seria legal se nós tivéssemos uma instituição que assumisse diante da sociedade uma parte do seu fazer de forma transdisciplinar. É o que ele vai falar lá no último item da educação. Né? Ele imagina que um dia as universidades terão oficinas transdisciplinares, onde as pessoas vão estar fazendo seus cursos, mas vai ter lá, como era o GTI, aquele espaçozinho ali, onde a gente entrava e ali tu sabia que tu não estava excluído, tu não estava, né? E ali tu podia dar vazão à tua criatividade conectada, certo? Então, mas ela é no início, ela é uma atitude pessoal, tu tem que viver uma transcendência para você se abrir para a experiência transdisciplinar. Tipo um campo sináptico. Sim, porque quando eu digo ali, ó, transcendental, resultado de uma pesquisa que eu fiz em ano 2000, eu fiz uma pesquisa entre as pessoas que criaram o CETRANS, o Centro de Estudos Transdisciplinares da Universidade de São Paulo. E nessas entrevistas eu entrevistei, acho que umas 17 pessoas. É muito interessante ver que, ao final, todas essas entrevistas pessoais foram respondidas com um relato de transcendência. Porque quando eu perguntava, porque eu estava muito curioso para saber, em 99, como é que uma pessoa podia se colocar como transdisciplinar? Então eu perguntava para ela, como é que a transdisciplinaridade entrou em sua vida? Olha a pergunta que eu fazia. Aí a pessoa pensava, poxa, isso foi pela primeira vez. Aí ela chegava e respondia, olha, eu não sei te dizer se ela entrou em minha vida. Aquilo foi um baque para mim. Como assim? Claro, porque como é que tu te torna engenheiro? Tu entra numa faculdade de engenharia. Como é que a engenharia entra na sua vida? E aí eu ouvi dessas pessoas que elas não entraram na transdisciplinaridade. Elas eram pessoas.
E aí eu pergunto, como assim? Bom, é assim. Aí como era uma entrevista muito íntima, então a pessoa falava, olha, eu tive uma vez um sonho, eu vivi uma vez um momento de transcendência, que me vieram ideias, que me vieram, enfim. Então ela fala de um momento muito íntimo, na qual o espírito, agora eu estou usando palavras mais transdisciplinares, o espírito transcendeu um conceito, por exemplo, o conceito de sociedade. Ter a responsabilidade social é um tipo de evolução dos nossos espíritos, porque tem gente que não tem responsabilidade social. Agora, quando você passa por uma ideia de que tu tem uma responsabilidade pela humanidade, tu transcende o conceito de sociedade. Tu criou um outro conceito, que é o conceito de humanidade. É a ideia de humanidade que vai te permitir, num determinado momento da vida, tu ver uma floresta como um bem comum da humanidade. Se tu não tem o conceito de humanidade, o conceito de bem comum se viabiliza. Tu até pode olhar para a floresta, essa floresta é bonita, é importante, vamos protegê-la. Né? Mas quando você vê a floresta como um bem comum, o que está te permitindo ver a floresta como um bem comum é o conceito de humanidade. Ela é comum para todos os humanos. Ela é importante para todos os humanos. É assim vai indo. Mas não Então, pode ser truísmo, né, professor? Como? Não pode ser truísmo, em que você é tão importante para o outro, às vezes nem passa e faz o autocrítico de ser muito importante para si também. Claro. Mais o próximo que a si. Não, tem que ser assim. Não, perfeito. Mas eu pensei que isso já estava bem colocado na ética transdisciplinar. Qual é a primeira ética transdisciplinar? Não. Os 3 níveis, né? Não. É o religar consigo mesmo, tá certo? Quer dizer, o religar consigo mesmo é a aplicação dos 3 níveis de realidade dentro de nós mesmos. Não tem como tu ser transdisciplinar sendo altruísta. Não, você primeiro tem que ser egoísta. Ou seja, primeiro você tem que se ver como unidade e distinta do ambiente, que é você. Agora, por que tu vai trabalhar o conceito de humanidade? Porque você vê que tu carrega dentro de si o conceito de humanidade. Então ele é diferente, fala diferente, pensa diferente, mas ele é humano como eu. Mas eu sou eu e ele é ele. Certo? Então, primeiro religação consigo mesmo, depois religação com a natureza e depois religação pela transcendência. Então, essa ideia da transcendência é que vai, digamos assim, criar em você o ser transdisciplinar que existe, que pode existir em todos nós. A partir daí, eu te pergunto, como é que tu entrou na transcendência? Não sei. Eu é que passei por isso. Então, quer dizer, sabe? Você se vê como um ser trans, através de uma reflexão que você faz sobre a sua vida, sobre alguns momentos cruciais, sobre alguma perda, alguma dor, alguma decisão que você toma. E aí você sente que aquela tomada de decisão é resultado de uma transcendência do teu espírito. Não que tu deixa de ser o que tu é, mas tu passa a ser algo mais evoluído. Certo? Ok? Tá. Então eu estou aqui fazendo a valorização da sugestão de leitura, para dar um exemplo. Né? Tópico 1 e 2. Eu destaquei 9 parágrafos aqui, né? Então, eu não sei se nós... bom, então é isso. Eu pensei que nós poderíamos ter mais contribuições de
de leituras, né? Bom, a transdisciplinaridade, ela tem uma base teórica que é dada por três eixos, certo? O primeiro é os níveis de realidade, o segundo é a teoria da complexidade, e o terceiro é a lógica a lógica ternária, a lógica do terceiro equilíbrio. Eu pergunto, alguém poderia comentar, ou ler, ou lendo, ou tem um conhecimento anterior, alguma coisa sobre os níveis de realidade? Na lógica quântica, né? Todo mundo tem pelo menos esses três níveis, né? Quais são eles? A quântica? A quântica, a macrofísica, a gravitação. E a psíquica, exatamente. Por que são níveis de realidade? E, ao mesmo tempo eles estão acontecendo, só que a sim. lógica deles é diferente. Né? O tempo é diferente. Mais precisamente, o que é diferente? Regras. As leis que regem os fenômenos. Uma não se aplica na outra. Não se aplica na outra. Tá certo? Mas uma depende, né? Eu diria mais do que depende. Sim. Uma está ligada com a outra. Vamos lembrar, por exemplo, uma lei que não se aplica. Por exemplo, a questão do tempo, vamos lá. Como é que é o tempo na física quântica, como é que é o tempo na macrofísica das nossas vidas, e como é que é o tempo na vida psíquica, na vida espiritual? Na minha, Acho que na na quântica é muito rápido, né? Quase nem velocidade da luz. define. Tem infinito. Na macrofísica é mais fácil de controlar, assim, de ter uma noção de cronos, né? É só, tem aquela- é só olhar para a tua vida, né? Na psique ele pode até parar, né? Pode até parar e ele pode ser mais rápido que a pode luz. ser muito mais rápido. Pode ser instantâneo. É, viajar. É o mais transcendental, assim. Por tempo na vida psíquica, se você quer se transportar para o Haiti agora, tá bom, entendeu? Eu fui. Eu fui, já voltou. Fecha o olho um segundo. Mas ainda, se quiser, você que está muito lá já, você pode estar com a metade da atenção aqui na sala e a outra metade está em Paris, não sei. Ubiquidade. Entendeu? Porque o tempo funciona diferente. Os fenômenos, assim, do tipo assim, a explicação dos fenômenos também funciona diferente. Aqui você, nessa nossa realidade aqui, as coisas, a cada ação tem uma reação. Estou aberto. Então, ação e reação é uma coisa que funciona. Na física quântica, não. A física quântica não é bem assim, as coisas não se tocam. Física quântica. Então, o princípio de casualidade na física quântica, que está dentro dos nossos átomos, é diferente do princípio de casualidade da matéria da macrofísica. Então, na física quântica, você tem casualidades que se comunicam independente do espaço. Olha só que loucura. Professor, é só na macrofísica também que o tempo só tem uma direção, né? Exatamente, a flecha do tempo. Flecha do tempo. Claro, ela é sempre entrópica. Sim, mas também existe a entropia, tudo nasce, se desenvolve, né? Nós temos um outro ser aqui, né? Porque ficou pra casa, não sei como. Mas ela seja bem. Ele é o bebê. É o Nicanor. É o Nicanor? Nica. Legal. Então, assim, o que define um nível de realidade são as suas leis, que são diferentes, que são incompatíveis com as outras leis. Por isso é que são níveis de realidade. Então, a primeira ética da transdisciplinaridade é você se religar, é você ter consciência dessas três
leis desses três fenômenos acontecendo simultaneamente na tua vida, no teu corpo, na tua vida e no teu corpo. Porque uma coisa é o teu corpo. Ele tem física quântica, ele tem macrofísica e ele tem uma psique, o teu corpo. Mas a tua vida ao longo da tua